Antes de mais nada, que temporada! Oi, meu nome é Mariana e bem-vindo ao meu canal. Um canal para simplesmente eu falar sobre anime e mangá, enquanto passo algumas ilustras e fanarts, coisa que eu gosto muito de fazer. Depois do filme do Trem Infinito, eu estava ansiosa para a segunda temporada de Kimetsu no Yaiba, mas acho que a expectativa estava entre alta e baixa. Gente, temporadas dão medo. Dá medo de perder qualidade, mudarem a história, mas essa segunda temporada foi uma maravilha. Quando estava terminando a temporada, eu já nem sabia mais se estava assistindo uma temporada ou um segundo filme do Kimetsu. Depois de tanta emoção, tanta maravilha, eu tinha que fazer uma ilustra dessa segunda temporada. Então aproveitei um rascunho que tinha feito ano passado, quando eu tinha terminado de ler o mangá, para poder deixar registrado toda essa emoção. Aliás, foi da mesma época que eu fiz uma ilustra do Rengoku-san e mostrei o meu processo lá no Instagram. Ficou bem ruizinho, era a primeira vez que eu gravei, eu não sabia fazer direito, mas deixei guardado nos destaques. Se você quiser dar uma olhadinha, vou deixar o link na descrição. Mas voltando ao assunto, se você não conhece essa obra, o que eu acho bem difícil, mas só por precaução. Kimetsu no Yaiba é a história de Tanjiro Kamado, que perdeu sua família, e a única irmã sobrevivente, a Nezuko, acabou se tornando uma Oni. Ele vai se tornar um caçador de Oni para poder encontrar alguma forma de fazer a Nezuko poder voltar à sua forma humana. Nessa segunda temporada, Tanjiro, Zenitsu e Inosuke vão se infiltrar no distrito de entretenimento, o Yukaku, junto com Hashira do Som, Uzui Tengen. A ideia da ilustra era fazer um cartaz promocional. Aqueles cartazes que são divulgados no lançamento de uma nova temporada. Nessa época que eu fiz o rascunho, ainda não tinha sido divulgado, então eu foquei totalmente no Uzui e na Daki, que são os principais dessa temporada. Principais entre aspas, já que não queria dar spoiler do Gyutaro, que é o meu Oni favorito da história, e que com certeza deu muito peso nessa saga. Pensando agora, o que acham de desenhar o Gyutaro também? Eu amaria desenhar ele com certeza. Comentei aqui embaixo se deveria desenhar ele e mostrar aqui no canal também. Mas voltando o foco ao Uzui. Pensa num cara bonitão. Não é à toa que ele tem 3 esposas. Eu lembro que quando eu vi ele na primeira temporada, eu achei ele bem estranho. Mas quando ele chegou nessa temporada, ele aparece assim e assim. O cara fica bonito até todo ensanguentado. E pra ajudar, temos a Daki, a beleza que ficou mais bonita ainda no anime. O pessoal da produção caprichou demais nela. Isso sem contar o trabalho da dubladora. Ela foi incrível do começo até o fim. Mas vamos nos recompor. Eu sou totalmente apaixonada por Kimetsu desde que assisti a primeira temporada. Eu lembro que lá em 2016, mais ou menos, eu tinha visto o traço do mangá e eu tinha achado interessante. Mas como qualquer um bom leitor de mangá, eu só deixei anotado na minha listinha de leitura para procurar depois. E nesse meio tempo foi anunciada a primeira temporada, foi aquela maravilha. Quando anunciaram o filme nos cinemas, eu corri para assistir e chorei que nem um bebê no cinema. E agora que a segunda temporada foi essa maravilha, vai ser a luta contra a expectativa para a próxima temporada. Kimetsu no Yaiba já se tornou um dos mangás favoritos da minha vida. E a autora vai e ainda usa o Yukaku como cenário para uma saga. Eu amo histórias que se passam no Yukaku. E no Kimetsu funcionou melhor ainda por ser um distrito mais ativo de noite e que se alguém desaparecer, simplesmente acham que foi por não aguentar aquelas condições de vida. Não tem cenário melhor para um Oni se esconder. Para entender melhor, Yukaku, ou Hanamachi como também era conhecido, era o distrito de entretenimento que normalmente as mulheres ou tinham nascido ali dentro ou foram vendidas por famílias que não tinham condições de sustentar a casa. Era muito comum as famílias venderem as filhas para poder alimentar os outros filhos menores com o dinheiro que recebiam. No caso, teve uma cena parecida com Tanjiro, Zenitsu e Inosuke, que para se infiltrarem, eles foram vendidos pelo Uzui, que, apesar de ser uma coisa cruel na vida real, na cena do anime ficou uma coisa muito engraçada. Quando uma garota era vendida nessas casas, todo o custo de alimentação, vestimentas e educação se tornava uma dívida muito alta, o que era quase impossível de pagar. Então, a não ser que um cliente se oferecesse para pagar essa dívida, para ela poder sair, era muito raro alguém sair livre daquele distrito. Tá aí uma diferença do anime também. Na verdade, fugir do Yukaku era quase uma missão impossível, já que esses distritos, a maioria era cercados de muros. Tanto que além de Yukaku e Hanamachi, também poderiam ser chamados de Kuruwa, que significa o cercado que era construído em volta dos castelos e do próprio Yukaku.
Normalmente, as garotas que tornavam cortesãs eram muito bem educadas, e quem quisesse ser cliente delas tinha que conhecer, o mínimo, a cultura de dentro do Yukaku. Mas não era só conhecer. Eles precisavam ser bem ricos para se tornarem próximos delas. Para terem uma ideia, o cliente tinha que pagar uma boa comida, boa bebida, boa gorjeta e ainda repetir os encontros pelo menos umas 3 vezes até se tornarem fixo de uma cortesã. Nessa brincadeira, no mínimo, uns 100 mil reais por encontro na moeda de hoje em dia. E para ajudar, a moda da época era que os homens tinham que mostrar o quanto eles eram homens de boa vontade. Então, quanto mais esbanjar, melhor ainda. O Yukaku teve seu início lá em 1585, na Era Tenshou. E se pensar que Kimetsu se passa na Era de Taishou, que durou entre 1912 até 1926, e só foi ser fechado no ano de 1958, na Era Showa, pensa em um negócio que tem história. Outra coisa legal dessa temporada foi o final que teve o distrito, que foi totalmente destruído durante toda a luta que ocorreu. E na vida real, o próprio Yukaku mesmo também sofreu vários incêndios que destruía todo o distrito. Ainda mais porque na época as casas eram tudo de madeira, né? Um detalhe pequeno, mas que achei bem interessante. Mas vamos voltar para a Ilustra. Para falar a verdade, eu quase estava desistindo dessa Ilustra. Quando eu fiz o rascunho lá na época que eu terminei de ler o mangá, eu até achei que tinha ficado legal. Mas quando eu comecei a fazer o rascunho para essa finalização, eu comecei a achar que não estava ficando tão interessante. Talvez essa sensação foi por causa do Uzui, que eu tive um pouco de trabalho para acertar a proporção do rosto dele ali, porque a parte mais difícil de fazer fanart sempre é acertar o rosto. Sério, é complicado. Gostando e desgostando de algumas partes, o que importa é finalizar a Ilustra. Então o resultado ficou assim. Acho que para quem estava querendo desistir, até que saiu muito bem. Foi só dar um cenário e dar alguns ajustes na iluminação que ficou totalmente outra cara. Sério, eu me surpreendi com esse resultado. Mas o que acharam? Esse canal vai ser praticamente para isso. Para comentar sobre obras que eu gosto, enquanto eu mostro algum processo de ilustração que eu faço para fazer fanart e ilustrações originais. Se você gostou, se inscreve no canal. Só sei que se deixar, eu fico fazendo só a ilustra dos personagens dessa segunda temporada. Já fiquei imaginando a ilustra do Uzui, da Daki, do Gyutaro junto com a Daki. Gente, é infinitas as ideias. Se deixar, eu só faço ilustra de Kimetsu. Mas pensa, gente. A Nezuko toda badass daquele jeito, ela ficaria muito linda. Eu preciso desenhar ela.